Sejam todos bem-vindos ao Viver é Melhor, que está começando aqui na Boa Vontade TV. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto importantíssimo de saúde, o equilíbrio da nossa alma, para que estejamos sempre fazendo escolhas equilibradas em todas as áreas da nossa vida. E nós podemos expressar esse desequilíbrio em muitos setores da nossa vida. Um deles é na alimentação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as consequências da alimentação desequilibrada, obesidade e compulsão alimentar. Esse é o nosso tema hoje no programa Viver é Melhor. Você que nos assiste, está acima do peso? Já cuidou da sua saúde? Já foi ao médico para saber se é uma condição de sobrepeso? Já se tornou obesidade? Você já luta contra isso há muito tempo? Tem uma vida inteira já com histórias de dietas, restrições alimentares, uso de medicamentos, depois recaídas, retoma todo o peso, as angústias que estão associadas a todo esse processo. Hoje no programa nós vamos trazer orientações e uma história que mostra que é possível sim vencer esse desafio e que a força está especialmente na nossa alma. E é por isso que nós começamos o programa fazendo o primeiro convite a você. Participe do nosso momento de oração, de prece. É um instante em que nós elevamos as nossas súplicas mais íntimas ao Pai Celestial. Você pode fazer o seu pedido e o seu agradecimento a Jesus junto conosco na corrente ecumênica de orações da programação da Boa Vontade TV. E hoje, em especial no Viver é Melhor, o nosso pedido é esse, que nós consigamos alcançar o equilíbrio da nossa alma, do nosso coração, para que toda a nossa vida seja equilibrada. Ligue, peça por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos. 0310 07 940 ou, se preferir, boavontade.com/TV na nossa página na internet. Você pode participar também. Hoje, dia 1º de março, dia especial na nossa programação, é o dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro. São 451 anos que a cidade maravilhosa, Cidade Olímpica 2016, recebe todo o carinho da população brasileira, uma cidade lindíssima, sempre muito lembrada em canções, versos, e esse é um ano especial para a capital fluminense. Em especial, a Legião da Boa Vontade trouxe como um presente a esta cidade, a comunidade em situação de risco social, o Centro Comunitário e Educacional José de Paiva Neto, que foi inaugurado em 2 de março. Portanto, amanhã, se nós comemoramos 20 anos deste grande espaço dedicado à comunidade, à educação com espiritualidade de crianças nessas comunidades ao redor da Escola da Legião da Boa Vontade. São mais de 5.000 metros quadrados de área construída, dedicados todos esses espaços às famílias, ao fortalecimento da comunidade pela educação integral. E lembrando que a Legião da Boa Vontade nasceu na cidade do Rio de Janeiro, fundada pelo saudoso irmão Alziro Zarur, em 1º de janeiro de 1950. A LBV nasceu na capital fluminense e de lá se expandiu para o Brasil e para o mundo, mas a nossa homenagem hoje é especial à capital fluminense, a cidade maravilhosa. Bom, hoje no nosso programa nós vamos conversar bastante sobre esta saúde que a gente constrói, pensando em todas as áreas da nossa vida, porque aqui nós já aprendemos bastante com essas situações, com histórias que os outros vivenciam, com os aprendizados que nós encontramos nos livros da literatura da boa vontade, que quando nós cuidamos apenas de um setor da nossa vida e abandonamos o outro, que uma hora esse desequilíbrio vai trazer resultados. Geralmente não são bons para a nossa vida. E nós precisamos cuidar da nossa saúde dessa forma completa. E isso acontece em várias situações da nossa vida e em alguns momentos é o sofrimento que nos traz este alerta, que nos traz os olhos para esta realidade. E a gente vai acompanhar agora, nós vamos primeiro apresentar a nossa convidada para que ela possa contar a história para a gente, Ariane Locher. Deus está presente, Ariane. Seja muito bem-vinda ao Viver é Melhor. Amém. Muito obrigada, por favor. A Ariane Locher é cristã do Novo Mandamento de Jesus e ela vai contar para a gente hoje como é que ela saiu desse processo do sofrimento, da angústia e transformou estes sentimentos em alavanca, em coragem para enfrentar a realidade e mudar os hábitos. E ela conseguiu. Então, eu já adianto agora que é uma história real e de sucesso. E nós vamos juntas, então, refletir, juntas aqui no estúdio, junto com você aí na sua casa, refletir sobre a importância de acalmarmos o nosso coração, de procurarmos inspiração em Jesus, o médico celeste, e trazer para a nossa vida a renovação necessária para os desafios.
Com o Cristo aprendemos lições para todos os momentos da nossa vida e sempre para promover a nossa saúde de forma completa. E nós vamos estudar hoje no programa o ensaio literário Evangelho do Sexo, de autoria do irmão Paiva Neto, em que ele ressalta aqui em uma de suas páginas a importância de cuidar da nossa saúde, inclusive a importância espiritual de cuidar do nosso corpo físico. É o equilíbrio que nós estamos falando tanto no programa hoje. Na página número 71, nós trazemos para você esse destaque. Jesus revela no seu Evangelho, segundo João, capítulo 2, versículo 21, ser o corpo físico o tabernáculo de Deus na terra. Devemos, por isso mesmo, com zelo, conservar vivo esse templo concedido pelo Pai Celestial a cada um de nós, não fazendo dele mau uso, cuidando, pois, da própria saúde. O nosso corpo é assim que ele é visto perante os olhos do Pai Celestial, como um templo, como um tabernáculo, que abriga a nossa parte sagrada, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa essência, dentro da sua tradição religiosa, da sua filosofia de vida, chame da forma como você se sente mais à vontade, mas é essa a importância do nosso corpo, de abrigar a nossa alma, de ser o nosso instrumento de trabalho, é o que nos possibilita realizar, construir ir atrás dos nossos objetivos, construir os nossos patrimônios materiais, não apenas, mas também de legado de vida, a nossa família, o nosso conhecimento. É o corpo que nos possibilita isso, animado pelo nosso espírito. E é por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo desse jeito. Mas quando a gente para analisar, a gente percebe que o comportamento não está 100% não. E aí, Ariane, a gente pode chegar a situações em que o desequilíbrio se mostra no próprio corpo. Quando nós estamos numa situação, como você enfrentou, de sobrepeso e obesidade, você se sente dessa forma? Você olha para você e você reconhece que está, em algum momento, faltando esse cuidado, essa consideração com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua alma? Ah, com certeza, né? Porque, como o irmão Paiva nos ensina, é importante a gente parar e pensar que o nosso corpo não é só a matéria e que não importa o que a gente vai fazer, que tudo bem. Não. Ele abriga o nosso espírito, então a importância da gente cuidar e a gente perceber qual é o momento para isso. Porque às vezes a gente acha assim, não, mas está tudo bem, eu estou comendo um pouquinho a mais, não faz mal. E a gente acaba não percebendo o quanto isso acaba com a nossa saúde. E a gente acha que acaba só com a saúde do corpo, mas não, a gente acaba com a saúde do espírito também. Quando foi que você percebeu que a sua saúde estava debilitada, que você não estava saudável de verdade? Olha, eu passei a adolescência toda sofrendo com sobrepeso. E aí, quando eu tinha 21 anos de idade, eu comecei a passar muito mal. Eu fiquei um mês inteiro passando muito mal, de estômago, tudo que eu comia me fazia mal. E aí eu resolvi procurar um gastro, para ver o que estava acontecendo. E esse gastro me encaminhou para um endócrino. Né? E a endócrino até hoje me acompanha, inclusive. E aí, quando eu procurei a médica, ela pediu todos os exames, né, para saber como é que estava, se era só um problema de obesidade ou se tinha mais alguma coisa envolvida, e a gente descobriu um problema na tireoide, que é o hipotireoidismo, né, que também reage de uma forma meio complicada, né, faz o hormônio trabalhar um pouco mais devagar. E aí eu tratei a tireoide com ela para poder começar a fazer uma reeducação alimentar. Porque muitas pessoas perguntam, né? Mas você fez sozinha? Você precisou fazer uma cirurgia bariátrica? Não, eu não fiz cirurgia. Eu realmente emagreci com o apoio da médica e com a reeducação alimentar, que foi o primeiro passo para uma vida melhor. Porque eu realmente era, além de obesa, eu tinha um problema do sedentarismo. Então, eu não fazia atividade física nenhuma. E aí, com o passar do tempo, a reeducação alimentar e a atividade física, eu consegui chegar no peso ideal. Quantos quilos você perdeu nesse processo todo? Eu emagreci 30 quilos. 30 quilos. E não foi de uma hora para outra, o que é uma outra ansiedade que todo mundo tem, que é emagrecer muito rápido. Foi um processo de dedicação. Por quanto tempo você se dedicou para conseguir chegar a esse resultado? Os primeiros meses, quando você realmente se regra, você fala assim, nossa, a gente está emagrecendo rápido.
Mas aí a médica falou para mim assim, olha, Ariane, é o seguinte, vai chegar um período que você vai perceber que está mais devagar e é esse período que é o complicado que você não pode desistir. Sim, eu demorei acho que 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2, para chegar ao peso que eu podia chegar, porque se eu chegasse a um outro que eu estava querendo, eu ia ficar muito magra, então não era o ideal. E aí o ideal era emagrecer esses 30 quilos, porque eu estava 30 quilos acima do peso. Nesse período todo, a gente imagina que não foi fácil e que você passou por muitas situações em que às vezes você tinha vontade de comer de novo ou que estava exigindo demais. O que é que te fortalecia? O que é que te despertava nesse momento essa disposição de continuar lutando? Eu acho que além do apoio familiar e dos amigos, eu ouvia sempre na mensagem da Ave Maria o irmão Zarur com a mensagem dos 10 mandamentos da saúde. E aquele trecho em que ele fala, né, que a pessoa sensata come para viver, não vive para comer, aquilo mexeu muito comigo. Porque eu vi que eu não estava sendo sensata. E aí, toda vez que eu ouvia e que eu estava... Sabe, porque tem um momento que você fala assim, meu Deus, mas eu não vou emagrecer, tá difícil, né? Porque a gente acha que às vezes vai ser de uma hora para outra e não é mesmo realmente complicado. E aí eu começava a escutar e eu via que não, eu tenho que ser uma pessoa sensata, comer para viver, não viver para comer. Porque sim, eu vivia para comer. Isso é assumidamente. Você chegou a essa conclusão, sim, analisando os seus hábitos e seu comportamento? Comer e ter aquele arrependimento. Quando você come, se arrepende é muito pior, né? Porque quando você come, tá, você comeu. Mas quando você come, fica, meu Deus, por que que eu fiz isso? Então, eu acho que o apoio familiar, os meus amigos e essa mensagem do irmão Zarur, que é para mim, uma das mais fortes, porque, sim, trata, como o irmão Paiva fala aqui, da saúde do nosso corpo para ter a saúde espiritual, eu acho que isso é imprescindível. Eu acho que quando a gente realmente põe na cabeça que a gente está praticamente se desfazendo de algo que foi dado para nós, para que a gente possa cuidar da melhor forma e a gente não está fazendo isso, isso começa a pesar, né, na nossa consciência. E esse exemplo da Ariane, essa história que a Ariane viveu, é uma comprovação do que a gente está estudando no programa hoje. Como é que a gente tem que construir esse equilíbrio a partir do despertar da nossa alma? Quando você chega e para diante dos seus desafios e fala, olha, realmente eu preciso mudar. Não dá mais para continuar assim. E não é só porque o meu corpo não está bem, meu corpo está sofrendo, é porque minha alma está sofrendo, minha família está sofrendo, as pessoas ao meu lado sofrem junto comigo e todo mundo merece, inclusive eu mereço, ter uma vida melhor. E a Ariane está dando esse exemplo. Inclusive, se você ficou interessado em acompanhar essa mensagem da Ave Maria que a Ariane citou, os 10 mandamentos da saúde, todas as outras são gravações históricas lindíssimas, na voz do saudoso irmão Alziro Zarur, que todos os dias você pode acompanhar na Boa Vontade TV, às 6 horas da tarde, hora do Ângelus, à meia-noite e ao meio-dia. São horários tradicionais em que nós elevamos o nosso coração a Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. E você pode também, neste momento, despertar a sua alma e fortalecer o seu coração para esses desafios. E a Ariane vem fazendo isso porque a gente imagina, Ariane, também que você até hoje continua fazendo. Você falou, inclusive, continua acompanhando Sim. com a sua médica Sim. e controlando a sua alimentação. Você imagina que vai ser um desafio para a sua vida inteira? Eu acho não, né? É um desafio para a vida toda, porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, que tem muita coisa que vai lá, você quer comer uma coisinha aqui, uma ali, aí você fala, não, as pessoas ficam te pressionando, oferecendo só para ver se você vai... E aí a gente evita, né? E também, eu acho que com o tempo, o nosso corpo mesmo se acostuma a não comer tanto como a gente comia, a parar de comer tanta besteira, né? Porque eu trocava um almoço por um lanche, facilmente. Hoje em dia, se eu trocar o almoço por qualquer outra coisa, eu me sinto mal. Então, eu sinto falta da alimentação correta. Não que de vez em quando você ainda se dá, né, o luxo de comer uma coisinha, mas se for sempre exceção. Assim, isso é uma exceção. Você não pode... E é para sempre, né? Uma coisa que é para a saúde. Então, até hoje eu faço acompanhamento com essa mesma médica, já faz 8 anos, que eu até brinquei com ela uma vez, né? Falei, 50% foi por mim, mas 50% foi... por ela, porque ela me incentivou muito também.
Pegava ela não no me pé, fez fazia sim, acompanhamento. e ela não me fez desistir. Então eu faço esse acompanhamento a cada 2 meses, 3, porque é importante, né? A gente procurar um especialista, porque acho que não basta só a gente procurar na internet uma dieta meio maluca que alguém está fazendo, porque a gente precisa desse acompanhamento, a gente precisa ter um especialista que possa falar, olha, é melhor a gente fazer assim, vamos trabalhar desse jeito, exercício, alimentação correta, e aí é possível, com certeza, a gente alcançar o objetivo que a gente tanto espera. E quem está afirmando isso é uma pessoa que passou por todo esse processo, que está falando daquilo que viveu. Se você que nos assiste também passa por essa situação, tenha neste exemplo da Ariane a confirmação de que o seu esforço vale a pena. Fortaleça-se em Jesus, fortaleça o que você tem de melhor e não desista. Não vai ser fácil? Não vai. Mas procure amparo médico, os especialistas da saúde têm todo o conhecimento para trazer esse incentivo que a Ariane ressaltou, acompanhamento, acompanhar os exames todos, mas vale a pena. Ariane, muito obrigada por compartilhar com a gente hoje a sua história de superação. E seja sempre bem-vinda ao Viver é Melhor. Muito obrigada. Nós conversamos com a Ariane Locha, cristã do Novo Mandamento de Jesus na cidade de São Paulo, que compartilhou com a gente hoje a importância do fortalecimento espiritual, do equilíbrio para vencer os desafios da saúde material também. E os resultados foram alcançados. Você, amigo telespectador, no próximo bloco vai receber orientações dos especialistas da área da saúde sobre como dar esses primeiros passos e a importância de identificar e reconhecer que o sobrepeso e a obesidade realmente são um problema. A gente fala sobre isso já já, depois do intervalo.